Meu nome é Messias Francisco de Paula, sou formado no Instituto de Telecomunicações de Santa Rita, no Inatel. Sou engenheiro e atualmente trabalho na Oi em São Paulo. Então, eu vou começar com as perguntas, baseadas no texto Secularização, que eu dei de base para você ler. Na sua opinião, o que é secularização? A secularização pode ser considerada como o modo de vida do homem moderno, onde a religiosidade não está mais inserida no contexto do dia a dia, ela ficou restrita apenas a coisas particulares. Já agora, eu vou falar também de dois trechos que eu peguei do texto. Já agora, os seus interesses não se voltam mais para o céu, mas sim para a terra. A religião está ausente na vida prática do homem, como também na teoria. O ateísmo é, sem dúvida, um traço dominante do homem moderno. Segundo os trechos acima do texto Secularização, qual a sua opinião sobre essas afirmações? Não prestei atenção. O texto ele fala sobre o afastamento do homem para a religiosidade. Eles procuram mais as coisas aqui na Terra ao invés de procurar pela divindade do céu. E fala que a religião ela não está sendo praticada nem na prática, não está nem na prática nem na teoria. E ela diz que o ateísmo é um traço dominante do homem moderno. Entendi. Eu concordo que o ateísmo ele é baseado na comprovação. E como o homem está distanciando de Deus, ele não tem mais aquela fé cega. Ele precisa de uma comprovação para ele continuar acreditando em Deus no dia a dia. Aí eu peguei mais um texto que você vai usar ele como base, mais suas ideologias, as coisas que você aprendeu ao longo da sua vida. Com base no trecho, Deus foi excluído antes de tudo da política, depois da ciência consequente da filosofia e em suas ideologias. Você acredita que, atualmente, a religião realmente perdeu toda a sua influência em todos os países? Em todos os países eu acredito que não, mas principalmente nos países do Ocidente. Justamente pela maneira com que a religião, principalmente católica, ela aborda o seu fiel. Que a religião não se modernizou, os sacerdotes ainda ficam dentro das igrejas, os padres, e sem inserir o catolicismo, a religião no dia a dia do cristão. Aí o cristão hoje ele fica mais exposto a praticar a religião realmente de forma particular, indo raramente à procura de Deus na igreja. Aí após a leitura do texto e as perguntas, você acredita que a secularização é um progresso bom ou ruim para a sociedade? Então, tem os dois lados. O progresso bom é que o homem ele passou a entender que não é só levantando as mãos para os céus e pedindo a Deus que os seus problemas serão resolvidos. Ele passou a ir atrás dos problemas e saber que o sucesso depende dele também. Ele tem que fazer a parte dele. E a parte ruim é que mesmo os cientistas, os médicos, que o homem comum que ele procura, sabe que para essas pessoas a religião sempre vai andar junto com a ciência. Eu sou Suzana Costa Coutinho, sou formada em Comunicação Social, Habilitação em Jornalismo e tenho mestrado em Educação. Hoje eu sou professora, embora não esteja trabalhando oficialmente. Bom, quer começar fazendo as perguntas? Sim. Baseado no texto que a gente deu para você ler, na sua opinião, o que é secularização? Então, secularização ela vem desse fenômeno, né, desse movimento em que as pessoas deixam de explicar a vida, a história, por mitos ou pela religião, para olhar para si mesmo, para a sua história, para a construção histórica, né, dos seres humanos, para a própria inteligência, para explicar o seu mundo e para organizar o seu mundo. Então, eu entendo a secularização como essa separação, né, da visão de explicar o mundo de um olhar mítico ou de um olhar religioso para um olhar mais racional, mais científico.
Aí eu peguei 2 trechinhos do... 3, na verdade, só que na segunda questão são 2 trechozinhos. Que agora seus interesses não se voltam mais para o céu, mas para a terra. A religião está ausente da vida prática e como também da teoria. O ateísmo é, sem dúvida, o traço dominante do homem moderno. Aí, segundo esses trechos acima do texto Secularização, qual a sua opinião sobre essas afirmações? Bom, eu acho que, em parte, isso acontece, né, de fato, mas de outra parte também a gente vê, não só no Brasil, como nos Estados Unidos e em outros países de outros continentes, um movimento religioso muito forte. Isso não quer dizer que há um movimento religioso de uma única religião, de uma única expressão de fé, mas a gente vê que as pessoas estão buscando, de alguma forma, alguma expressão de espiritualidade, de religiosidade, e de tentar novamente explicar o mundo, muitas vezes por essas concepções, né? Então a gente vê um movimento dessa espiritualidade, às vezes até desvinculada de uma religião oficial, mas essa volta para uma divindade, ou para uma forma de espiritualidade que não seja só a racionalidade, né? Não só a racionalidade científica, mas essa busca do ser humano por alguma coisa além, transcendente, né? De fato, a gente percebe que houve um crescimento muito grande desse movimento. Não temos como dizer se ele é totalmente positivo ou se ele tem alguns pontos negativos. A gente percebe que há exageros de todos os lados, né? Acho que tudo que leva para um desequilíbrio é exagerado, tudo para o extremo não é bom, mas a gente vê também um movimento contrapondo a essa racionalidade que vem do século XVIII, XIX para cá, mas também esse movimento de espiritualidade, de transcendência que vemos em alguns lugares, principalmente aqui no Brasil e em outros países também. Sim. E com base no trecho, Deus foi excluído antes de tudo da política, depois da ciência e consequentemente da filosofia. E, em suas ideologias, você acredita que, atualmente, a religião realmente perdeu toda a sua influência em todos os países? Não, acabei de falar, né? Em alguns países a gente vê um movimento religioso muito forte, inclusive na política, né? A gente vê nas últimas eleições nos Estados Unidos, por exemplo, a eleição de Donald Trump e essa última eleição no Brasil, o fator religioso ser extremamente importante, né? Também volto a dizer, não digo que isso é positivo, que isso é negativo, mas é um movimento que a gente percebe. De um outro lado, para mim que atuo dentro da igreja, a gente percebe um movimento que é ruim para nós, na nossa concepção cristã, que é essa separação entre fé e vida, né? As pessoas realmente tendem a trazer para o aspecto religioso uma coisa mais subjetiva, do estar bem, do ter uma vida mais tranquila e tal, mas não levar os princípios religiosos que nós consideramos importantes para a vida pública, né? A questão ética, a questão das relações humanizadas, a questão dos princípios, por exemplo, de colocar a vida sobre todas as considerações, né? A vida como algo mais importante. A gente vê essa dificuldade dessa relação, né? Então eu vivo dentro da igreja, eu estou lá participando de um culto, de uma celebração, mas não trago consequências dessa celebração para a minha atuação social, por exemplo. Isso eu considero que seja ruim, né? Porque isso desvincula essa ética, no nosso caso cristã, com a atuação na vida. Então, há o que a gente chama de incoerência entre fé e vida. De outro lado, a gente percebe que as pessoas levam para a vida pública uma parte só dessas questões religiosas, geralmente ligada à moral, né? A moral sexual, a moral é mais voltada para o campo pessoal do que a uma moral social. A Igreja Católica, por exemplo, possui uma doutrina social muito grande, de muitos anos, e que a gente vê, por exemplo, nessas últimas eleições, os católicos tomando decisões políticas não baseadas nessa doutrina, mas em apenas um pedacinho dela, que é da moral sexual, né? A questão do aborto, a questão do casamento homoafetivo, que estão pesando, de certa forma, nessas escolhas, mas que deixam de pesar outras questões, a questão do meio ambiente, né? A questão do respeito à dignidade humana em qualquer fase da vida, a questão da tortura, a questão da pena de morte. Então a gente percebe que essas questões não estão sendo trazidas do aspecto religioso para a vida pública. Aí, então, após a leitura do texto, de toda essa conversa e entrevista, você acredita que a secularização, em geral, é um processo bom ou ruim para a sociedade? Eu vi um texto uma vez dizendo que a secularização começa, na verdade, na Antiguidade Clássica, quando os filósofos começam a tentar explicar o mundo, não mais pela mitologia, não mais pela religião, mas pela concepção de olhar a natureza e a natureza mesmo trazer essas explicações, né? Os primeiros físicos, vamos chamar assim. De lá para cá já começou essa ruptura de tentar explicar o mundo pelo viés religioso. Eu considero que seja positivo, enquanto há um equilíbrio, né? Enquanto a gente percebe que as pessoas
são responsáveis pela própria vida, que elas são responsáveis pela sociedade que elas constroem, pela história que elas produzem, e elas têm que tomar essa responsabilidade, não ficar jogando tudo nas costas de Deus, nem nas costas do diabo, né? Nem tudo de ruim que acontece por decisão externa, mas decisão nossa, daquilo que a gente produz, daquilo que a gente faz. Então eu considero que a secularização nesse sentido é positiva. Até porque Deus, se a gente acredita em Deus, que Deus nos deu o dom da inteligência, a gente tem que aprender a lidar com essa inteligência e responder, né? Com responsabilidade, com autonomia, as nossas decisões, as nossas escolhas. Então isso eu considero como importante. O que eu considero negativo é essa tentativa de você não trazer também um aspecto da transcendência para a vida, né? Acho que aqueles que se sentem chamados a viver essa transcendência, que viva com liberdade também, isso com coerência, né, daquilo que está ouvindo, falando, fazendo ou lendo na sua igreja, que tem esse princípio do respeito à vida em qualquer situação e que coloque isso no seu agir, no seu pensar, no seu estar no mundo, né? Mas que respeite também as diversas opiniões que estão aí presentes.